Olá, galera, estamos aqui de volta. Vejamos, a nossa aula de hoje, nós vamos para a resolução de questões interpretativas. Nós estamos aqui com a lista 10, interpretação textual. Vejamos, pessoal, antes de nós colocarmos aqui o discorrer das questões interpretativas, vamos só relembrar algumas coisas que são importantes ao se interpretar um texto ou compreender um texto. Pessoal, existe uma diferença entre compreensão textual e interpretação textual. Essa dica, o fato de você se inteirar dessa diferença facilita muito para que você, ao ir para o comando da questão, você possa ter aí uma otimização de tempo e, portanto, não ter que estar se batendo tanto para encontrar essa alternativa correta. Professor, o que é compreender um texto? A compreensão do texto é aquilo que você procura dentro do texto. Ele está inserido dentro do texto. Então, basicamente, quando eu digo segundo o texto, conforme o autor do texto, então essas expressões lhe dão indício que você vai encontrar a resposta no texto. Então, a compreensão se volta para dentro do texto. A interpretação textual, não, ela extrapola o texto, ela está fora do texto. É tipo aquela coisa de você buscar nas entrelinhas o que basicamente o texto quer dizer. Quais são as expressões? É quando nós vamos para o comando da questão e o comando diz assim: podemos deduzir que o texto, podemos concluir que o texto, podemos fazer inferências sobre o texto. Então, essas conclusões dadas, elas extrapolam o texto. É uma compreensão que vai além do que está escrito. Aí nós chamamos de interpretação. Então, nessas listas, vocês poderão observar que terão questões de compreensão textual e terão questões de interpretação textual. Relembrando, compreensão textual está dentro do texto, de acordo com o texto, conforme o autor do texto, então sempre buscando no texto, ok? Vamos nos atrelar sempre a algumas dicas que já foram dadas às nossas aulas presenciais. Vamos primeiro para o comando da questão, porque o comando da questão, às vezes, não necessariamente você precisa ficar retornando ao texto, mas só basicamente o que o comando quer. Vamos lá, lista 10, acompanhem comigo. Aí no livro de vocês, nós temos a questão onde nós teremos dois textos, então nós teremos confrontos aí de dois textos. Eu fiz o seguinte, eu destaquei no texto aquilo que de interessante você vai precisar, o que necessariamente você vai precisar para responder a questão. Vamos lá, nós temos texto 1, é a letra de uma música de José Augusto, Evidências, ok? Então, não vamos ler o texto ainda, e nem nos deter ao que eu destaquei. Vamos ao texto 2. Texto 2, amor e medo. Tá? Vamos observar agora, eu tenho aí dois textos, amor e medo, e o outro evidências. Ok, vamos ao comando da questão. Os textos anteriores pertencem a momentos diferentes. Ou seja, quando eu digo aqui momentos diferentes, então, consequentemente, deixa eu só olhar aqui no marca-texto, momentos diferentes, vocês vão ter que sempre observar o momento de produção, o contexto de produção dos textos. É sempre interessante nós levarmos em conta isso. Então, aqui já afirma que são momentos diferentes. Mas esses textos vão se aproximar em alguma coisa. Mas ambos se aproximam no que se refere ao. O que é que eu fiz para vocês observarem? Letra A, eu destaquei contradição. Letra B, o objetivo que é conquistar a mulher amada. C, uso de palavras de conotação mórbida. Visão machista. Letra E, indiferença ao fato de a mulher desejar ou não ficar com ele. Vamos lá. Basicamente, quando você lê o comando da questão e você foi para as alternativas, você basicamente, está falando alguma coisa aqui, algo sentimental, amor. Vamos lá. Minha gente, texto 1 diz assim: quando eu digo que deixei de te amar, é porque eu te amo. Quando eu digo que não quero mais você, é porque eu te quero. Que situação é essa? Eu digo que não quero mais, mas eu quero. Dica, que é isso?
Eu quero, mas não quero. Ok, destaquei lá embaixo, preste atenção. Falo coisas que eu não sou, mas depois eu nego. Então, falo coisas que eu não sou, aí depois eu nego. Não é isso não. Outra parte que eu destaquei para vocês. E nessa loucura de dizer que não te quero, vou negando as aparências, disfarçando as evidências. Dizer não te quero, vou negando as aparências, disfarçando as evidências. Ok. Minha gente, vamos logo percebendo o que é que há de algo nesse texto aqui. Eu digo que quero a pessoa, depois digo que não. Eu deixei de te amar, mas eu te quero. O que é que isso vem facilitar para eu responder essa questão? Aí no texto 2, eu não vou ler o texto não, minha gente, porque tem que ser rápido aqui. Vamos lá. É só alguns bisus. Meu Deus, que gelo, que frieza aquela, fala sobre o amor. Como te enganas, meu amor, é chama. E se te fujo? E se te fujo? Vamos lá aqui. E se te fujo, é que te adoro louco. Eu fujo, mas adoro. Depois eu tenho. Se de ti fujo, é que te adoro e muito. Opa, vamos lá. Comando da questão. Os textos se aproximam em que, minha gente? Letra A. Contradição, sentido oposto, entre o que o eu lírico sente e a forma como ele expõe esse sentimento pela amada. Vocês viram contradição? Vocês viram? Em alguns aspectos ele dizia, eu te amo, mas eu não te quero. Ou no segundo texto, eu corro, mas eu fujo de você, eu fujo do teu amor, eu fujo da minha amada. Será que nós podemos dizer que tem algo contraditório nos dois textos? Basicamente pode ser. Vamos ficar com essa letra A por enquanto. Letra B. Linguagem culta, padrão da língua para atingir o objetivo que é conquistar a mulher amada. Isso não é o que aproxima o texto. Dizer que a língua culta é o objetivo para conquistar a mulher amada, isso aqui, se eu colocasse uma resposta dessa natureza, eu estaria até agindo com um certo preconceito linguístico. Quer dizer que eu só conquisto uma mulher se eu fizer uso da língua culta nas minhas expressões? Não, não é isso que aproxima esses textos. Tá? Letra C. Uso de palavras de conotação mórbida. Nem sempre, porque a conotação mórbida quer dizer algo bem relacionado a algo relacionado já a doenças, a situações assim, fúnebres. Não tem muito palavra de conotação mórbida. Não. Falar de amor é falar de vida. Tá? D. Visão machista. Não vi nenhuma. Visão machista tão comum no século XIX. Que defendia a ideia de que a mulher tinha necessidade de casar. Não necessariamente foi exposto isso no texto. Equilíbrio do eu lírico ao mostrar seu amor racional, conceitual, bem como sua indiferença ao fato de a mulher desejar ou não ficar com ele. Mas aqui ele não coloca explicitamente no texto essa indiferença, porque a mulher nem se manifesta. Que se manifesta apenas aqui é o eu lírico. Então, galerinha, nós temos aqui a resposta correta. Nos dois textos anteriores, o que aproxima, uma característica pertinente aos dois e o que faz com que esse texto se aproxima é a contradição. Eu digo que te amo, mas eu não te quero. Contradição. Ok? Vamos lá, texto 2. Nós temos aqui no texto 2, um texto bem informativo, é da revista Isto É. Então, sempre, galera, preste atenção. Vão à referência do texto, que ele também, essa referência já pode lhe dar um indício de porventura você se dar bem na questão. Na construção linguística da notícia, o site recorre, preste atenção. Eu já disse que era da revista Isto É. Esse texto aqui é de compreensão, porque ele quer que você busque situações dentro do contexto linguístico aqui, ok? Então, na construção linguística da notícia. Por exemplo, esse texto aqui, a questão pode trabalhar moldes gramaticais, quando eu digo na construção da linguística da notícia. Vamos lá, vamos aqui. Eu coloquei assim, destaquei, água salgada sobre a superfície de Marte. É o que um texto dizendo que se há vida, porventura, em Marte. A água salgada sobre a superfície de Marte poderia conter oxigênio suficiente para sustentar o tipo de vida microbiana que emergiu e floresceu na Terra bilhões de anos atrás. Poderia conter. Eu quero saber se isso é uma inferência que ela é contundente. Quando eu digo poderia conter, ele está afirmando? Vamos lá.
Em alguns locais, a quantidade de oxigênio disponível poderia até mesmo manter vivo o animal primitivo. Dentre os dois parágrafos, eles estão afirmando que em Marte é possível a água salgada sobre a superfície de Marte? Ainda não. Terceiro parágrafo eu destaquei. Nós descobrimos que a salmoura, água com altas concentrações de sal em Marte, pode conter oxigênio suficiente para que micróbios possam respirar. Minha gente, essas três partes aqui, foi usada uma expressão que dentro da construção linguística, ela nos denota o quê? Então vamos lá, não precisa mais o restante do texto. Na construção poderia ter, poderíamos averiguar, poderíamos ver. O que é que isso significa, essa expressão? São pessoas que trouxeram certos pensamentos, certas teorias, mas ao mesmo tempo essas pessoas trouxeram uma certa precisão, sim ou não? Me respondam aí. Trouxeram precisão nas teorias pautadas no texto? A resposta, pessoal, é não. Na letra A diz assim, na construção linguística, então são termos gramaticais aqui, que a expressão quer, que a questão quer, desculpa. A expressão de uma hipótese no último parágrafo para certificar os leitores de que Marte não tem oxigênio suficiente para sustentar a vida microbiana e, portanto, nem a humana. A expressão de uma hipótese no último parágrafo, aí você volta aqui. Último parágrafo que nós temos aqui. Até agora presumia-se que a quantidade de oxigênio em Marte fosse suficiente para sustentar a vida microbiana. Então, até agora presumia-se. Então, vamos lá, seguindo. Será que seria a expressão de uma hipótese? Tá? Será que o teor maior, o contexto maior do texto na sua construção linguística seria apenas no último parágrafo? É somente no último parágrafo? Letra B. Aos depoimentos do físico, a Vladistamikov, não leva em conta minha pronúncia não, tá? Para que os leitores tenham certeza de que Marte contém... Gente, não tem nada de certeza aqui. Os pensamentos e as teorias pautadas no texto são altamente certas. Letra C. O emprego da forma verbal poderia, no futuro, do pretérito indicativo para deixar claro aos leitores que as informações apresentadas são ainda hipóteses sobre o assunto tratado. Mas eu disse isso. Poderia. É o futuro do pretérito que denota para nós algo ainda de possibilidade. Por que não seria a letra A? Porque lá diz que é somente no último parágrafo. Não, nos parágrafos iniciais, eles já denotam essa incerteza ou basicamente levantam apenas hipóteses sobre o assunto tratado. Letra D. Vamos ficar com a letra C por enquanto. Letra D. A ideia de que é possível que o planeta Terra tenha surgido de Marte há bilhões de anos. Não faz menção isso. Tá? Letra E. O tema já faz parte de uma série de estudos sistemáticos que comprovaram. Aqui não tem nada comprovado. Então, galera, foi o termo poderia, essa expressão verbal que denotou apenas informações pautadas em hipóteses. Esse texto, ele não traz contundência, ele traz situações ainda hipotéticas. Portanto, a resposta correta, C. Questão 3. Questão 3, linguagem verbal e não verbal. Nós temos a imagem de uma pessoa da nossa mídia, um cantor, que é o cantor Leonardo, e ele tem um pensamento dele nisso aí. Ele diz assim, a dor de um acidente pode durar para sempre. Por que ele disse isso? Porque o filho dele, Pedro, teve um acidente, né? E não sei se, talvez vocês não lembrem, mas esse acidente, basicamente, ele quase morre, o Pedro. Então, vamos pensar. Tem a figura de Leonardo, um pensamento dele, e depois tem pare, pense, mude. Vocês já viram que essas campanhas publicitárias... Tá? Geralmente vai ter esse sloganzinho aqui, são campanhas que vão exatamente nos induzir a mudar de comportamento, a nos orientar, a fazer com que nós reflitamos sobre as nossas atitudes. Ok, pare, pense e mude. Vamos lá. Como é que nós vamos fazer a incorporação dessa análise com o que está sendo dito, linguagem verbal, com a presença de Leonardo? Por que se colocou o Leonardo aí? Por que a figura dessa pessoa? Vamos lá, comando da questão. É possível reconhecer em textos de diferentes gêneros recursos verbais e não verbais, utilizados com a finalidade de criar e mudar comportamentos e hábitos. Esse é o caso da peça apresentada na qual se observa. Letra A. Destacando o sentido punitivo desses códigos. Não vejo nem isso dentro do texto. É uma campanha publicitária, um anúncio publicitário.
Inclusão de verbos no imperativo como recurso único para entendimento da mensagem. Olha, cuidado que a estratégia argumentativa utilizadas em campanhas ou anúncios publicitários ou propagandas, uma estratégia é o verbo no imperativo. Porém, essa letra B diz que somente o verbo no imperativo é capaz, esse recurso linguístico, de fazer com que nós entendamos aí a mensagem. E não é. Não é somente o verbo no imperativo, é todo um contexto, é toda uma conjuntura de linguagem verbal e não verbal. Letra C. O uso da imagem de uma personalidade conhecida para reforçar a imagem do cartaz. Que seria isso? Pare, pense, mude. E Leonardo diz, a dor de um acidente pode durar para sempre. Letra D. Referência à personalidade da música, como forma de amenizar o seu caráter imperativo. Não basicamente, né? Letra E. Utilização da variedade linguística informal, reforçando a linguagem não verbal. Olha, variedade linguística informal, não houve isso. Nós temos basicamente, até pode ter sido, professora, aonde diz assim, durar para sempre. Mas a utilização da variedade linguística informal não reforçou a linguagem não verbal, fazendo menção a Leonardo. Portanto, minha gente, aqui, o caso da peça apresentada aqui, o que a gente pode observar, que a finalidade de criar e mudar comportamentos e hábitos foi uma junção, uma conjuntura do que uma personalidade do meio da mídia, com o que ele disse e com o que a propaganda, o anúncio quis dizer. Então, ok, resposta correta, letra C. Gabaritem comigo. Questão 4. Nós temos um texto falando sobre uma língua, múltiplos falares. Preste bem atenção também ao título do texto, tá bom? Então, basicamente nós sabemos que a língua portuguesa ela é uma mistura de várias línguas, de várias culturas. Nós não temos uma língua portuguesa puramente, digamos, intacta. Então, aqui diz, o Brasil tem uma língua dividida em falares diversos. Preste atenção aqui, talvez seja a resposta para a tua pergunta aí para o comando. Mesmo antes da chegada, vamos só observar, só voltando aqui um pouquinho. A partir desse comando da questão. A partir desse breve histórico da língua portuguesa no Brasil, um dos elementos de identidade nacional, entende-se que a diversidade linguística é resultado de quê? Olha, diversidade linguística. O Brasil tem uma língua dividida em vários falares. E aí vai dizendo que mesmo antes da chegada dos portugueses, o território já era multilíngue, ou seja, já havia outras línguas faladas pelos povos indígenas. O português, trazido pelo colonizador, tampouco era uma língua só homogênea, então havia variações dependendo da região. Português de Portugal não é o mesmo do Brasil, existem N variações. O encontro linguístico de português com índios, os negros também trouxeram influências léxicas, influências dentro do processo linguístico, italiano, japonês, então foi-se uma mistura. Todo esse processo vai produzindo diversidade linguística que caracterizam falares diferentes. Galera, a resposta está aqui. Eu li, está dentro do texto, compreensão textual. Vamos lá. Entende-se que a diversidade linguística é resultado de quê? Imposição da língua? Não houve imposição. Interação entre os falantes de línguas e culturas diferentes? Sim. Sobreposição de uma língua sobre a outra? Não. Heterogeneidade da língua trazida pelo colonizador? Também não, porque a língua portuguesa hoje, nossa, é uma mistura de muitos falares. Preservação dos sotaques característicos dos imigrantes? Não, a gente apenas incorporou. Então, resposta correta é gabarito B. Então, olha só, a diversidade linguística é o resultado de interação. Diversidade interage, isso está bem claro dentro do texto. Questão 5. Fazem apenas essa inferência no que eu destaquei. Faz da vida inteira um entulho de vozes de barulho, neste metralhado lugar tão atulhado de palavras que não se pode caminhar, onde do corpo só a paz do amor calado satisfaz. Falar. Se conviver é conversar, este falatório sem pausa, onde o silêncio é mais temido que palavrão dentro de casa. A pessoa está aqui dizendo que o silêncio é interessante, é bom, que essas palavras, esse amontoado de palavras, é como se o eu lírico tivesse incomodado, ele preferia o silêncio. Então, olha só, por meio da linguagem figurada, é uma linguagem figurada, é um texto literário. O eu lírico sugere o quê? Ele quer uma vida harmônica, ele quer uma vida tranquila. Mas por que não há? Porque as pessoas falam demais, as palavras se atropelam e impede esse meu silêncio, impede essa minha harmonia. Então, por meio dessa linguagem figurada, o eu lírico sugere o quê? A conversa é o que torna o convívio cotidiano, não é o contrário, ele quer o silêncio. B. Resulta da tentativa incessante de conversar? Não, ele quer que cesse a conversa.
Letra C, o silêncio deve ser evitado. Não, o silêncio é para acontecer. Letra D, se não for alimentado, o amor não pode curar se não for alimentado com palavras. É o contrário que diz no texto. Letra E, o excesso de palavras é um obstáculo para a convivência harmônica. Portanto, resposta letra E. Está aqui no texto, ó. Se conviver é conversar, este falatório sem pausa, onde o silêncio é mais temido que palavrão dentro de casa. Então, ele vai dizendo que vai atropelando muitas palavras, as pessoas falam demais, ele quer o quê? Ele quer silêncio, ele quer uma certa harmonia, e para isso é necessário o silêncio. Então, resposta gabarito E na questão 5. Questão 6. O comando da questão diz assim, de acordo com o texto, compreensão textual, de acordo com o texto, compreensão. O Brasil é um país que, vamos lá, esse texto aqui é fazer referência ao trabalhador brasileiro. Aí diz, o trabalhador brasileiro produz em média somente um quarto do que produz o trabalhador americano. Já é um contraponto. Baixa eficiência está associada ao quê? Aqui a nós, a fatores institucionais e má regulação de burocracia, um monte de coisa. Vai para o segundo parágrafo. Vocês aqui têm que lerem aí. Some-se a isso a baixa qualificação da nossa mão de obra. Então, aqui respalda a baixa qualificação por N fatores. Por isso, se produz de forma menos eficiente. Mão de obra menos qualificada, produção também menos eficiente. Escassez de mão de obra especializada. Em outras palavras, o trabalhador pouco educado ou especializado produz menos que o outro que é mais qualificado. A falta, aí vai colocando a falta de adequação da educação, aí vai fazendo a menção sobre os estudos técnicos, os cursos técnicos, e diz, no caso do Brasil, adicione-se ainda uma legislação trabalhista que estimula a rotatividade. A alta ineficiência econômica, a baixa qualificação e a educação de má qualidade, não é surpresa que a produtividade do trabalhador brasileiro seja baixa. Minha gente, vamos lá? De acordo com o texto, o Brasil é um país que apresenta um panorama revelador de deficiências, propiciando a baixa qualificação da mão de obra que possui. Isso foi dito no texto. Letra B, está viabilizando os meios para requalificar os seus trabalhadores? Não diz menção a isso, não faz. Letra C, investir pesado no treinamento do seu quadro funcional. Até diz, mas diz que como há um processo de rotatividade muito grande, eles basicamente nem fariam isso. Letra D, incrementa e difunde o ensino técnico na tentativa de que a nação saia do marasmo econômico. Existe, para sair desse marasmo econômico, existem N fatores. É preciso implementar várias medidas. Não é. Começa a buscar parcerias com os diferentes segmentos sociais. Minha gente, de acordo com o texto, o Brasil é um país que está dentro do texto. Baixa qualificação de mão de obra que possui, esse texto apresenta um panorama revelador de deficiências. Gabarito A. Questão 7. Nós temos aqui uma charge onde foi referência à Copa do Mundo de 2014. Antes de acontecer a Copa do Mundo, né? Nós tínhamos o momento em que a taça ela passou por vários estados, né, brasileiros. E aí, olha só. E aqui nós temos pessoas o quê? De forma fazendo reverência a essa taça, né? Ó, fuleco, que é a taça. Aí brazuca, né? O que é essa brazuca? Essa brazuca a gente vai observar aqui dentro do texto. Então, o texto é uma charge. Então, se é charge, tem teor crítico. Que foi publicado no dia 24 de maio de 2014, ano da Copa do Mundo no Brasil. E faz referência ao dia em que a taça da competição começou a ser exibida em Pernambuco. Ela foi levada a várias cidades do país e muitos torcedores foram vê-la de perto. Sabendo disso, conclui-se de que nessa charge há uma... Minha gente, o que é essa reverência? Tá? E sempre lembrando, se é charge, é crítica. Letra A. Crítica à relevância que se dá tanto ao futebol no Brasil, o que é representado pela posição de reverência dos personagens com relação à taça da Copa. Mas é isso. Letra B, uma mensagem otimista sobre a conquista. Não, mas a reverência não é isso. Letra C, também não é uma mensagem pessimista. Na D, mostrar que os torcedores estavam inseguros. Também não é isso. Letra E, os contrastes sociais e problemas políticos que são esquecidos sobre essa época. Até poderia ser, mas o teor da charge é exatamente para mostrar esse momento exacerbado que nós temos e até fazer aí uma reverência a essa taça. Então, minha gente, a crítica foi feita a essa relevância que se dá ao futebol. De que forma na charge? Todo mundo fazendo o quê? Prostrando diante dela. Então, resposta correta, letra A. Questão 8. Vamos ao comando da questão. O comando da questão diz assim, os usos sociais
que são feitos das linguagens dos sistemas de comunicação e informação e estão sujeitos a críticas. O texto, ao abordar essa questão, tem como propósito principal. Pois vamos lá. Nós temos aqui um texto onde diz que em um mundo marcado pela força da imagem, da mídia eletrônica, práticas e ideias escolares ligadas à leitura e ao domínio da norma culta parecem fadadas a desaparecer. Uma crise que não se origina nas instituições escolares, mas que as afeta diretamente. Os fatores que a condicionam são complexos e variados e inclui desde o enfraquecimento da noção de Estado Nacional até o predomínio da linguagem imagética sobre a conceitual. Aqui, minha gente, são problemas que interferem no processo hoje, com essa nova multimídia, com esses meios tecnológicos, interferem e estão ligados à prática da leitura. É como se ela não tivesse mais tanta importância. Ao domínio da norma culta, as pessoas escrevem demais a parte de linguagem de forma bem excessiva, uma linguagem mais informal. Então, essas práticas, da leitura e da norma culta, elas vão perdendo um pouco do espaço. E aí diz que essa crise, ela não se origina apenas nas instituições escolares, ela ultrapassa esse contexto. Então, é basicamente também fazendo uma certa crítica, né? Que essas situações aqui, elas fazem e interferem de forma bem contundente dentro do contexto escolar, em relação à leitura e à escrita. Então, olha só, o texto, ao abordar essa questão, tem como propósito principal convencer sobre a necessidade de fortalecer o Estado Nacional. Voltem ao texto. B. Enfatizar o caráter multifatorial que explica a aparente perda de prestígio de algumas vertentes de saberes escolares. Quais são os dois saberes que eu coloquei? A leitura e a escrita. Elas estão se perdendo nesse emaranhado de situações em que a pessoa fala do jeito que quer, escreve do jeito que quer. Nas redes sociais, se tem uma técnica específica, você termina trazendo essa técnica para o contexto da sala de aula, numa redação, colocar porquê, PQ, colocar numa redação você, VC. Então, na realidade, esse texto ele quer exatamente abordar essa questão, colocar esse caráter multifatorial que, na realidade, termina interferindo nessas vertentes dentro dos saberes escolares. Portanto, letra B. Na letra C, é esclarecer a crise dos sistemas nacionais de ensino, não, originado na escola, até porque diz que essa problemática é fora da escola. Na D, isentar as mídias eletrônicas e a linguagem imagética da responsabilidade, não é isso, né? A gente isentar as mídias eletrônicas, não, na realidade elas estão isentando, elas estão dentro, elas são responsáveis de fazer com que nós estejamos influenciados por a questão da leitura e da escrita. Defender e ratificar a valorização dos profissionais da educação. Isso nem fala, basicamente. Então, portanto, o gabarito B, voltando, é enfatizar esse caráter multifatorial, que é explicar essa perda de prestígio de algumas vertentes. Questão 9 e 10 da lista de vocês faz referência ao uso da inteligência artificial, pode aumentar desemprego no Brasil, diz Fundação Getúlio Vargas. Foi uma pesquisa que eles fizeram. Responsável por reduzir burocracias, automatizar processos e aumentar a eficiência, o uso de inteligência artificial pode aumentar o desemprego no país em quase 4 pontos percentuais nos próximos 15 anos. Não esqueça, a resposta das duas questões pode já estar aqui. Mata a questão aqui, tá? Então, a inteligência artificial é um requisito para se aumentar o número de desemprego no país aí no decorrer dos 15 anos. Eu destaquei lá embaixo. Subiria com o crescimento da adoção de inteligência artificial, as máquinas, por exemplo, subiria 26% no período. É nesse último que o desemprego pode aumentar em 3,87 pontos percentuais no saldo geral da população. Vamos lá. No mais severo dos cenários, os mais afetados serão os trabalhadores menos qualificados. Claro, quem não tem qualificação, porventura vai ficar fora desse mercado de trabalho. Que poderão ver o desemprego aumentar em 5,14 pontos percentuais. Destaquei mais embaixo. A inteligência artificial aumentará, galera, a desigualdade, alertou o professor de economia da Fundação Getúlio Vargas. Vamos lá. E aí embaixo são alguns segmentos que nós temos que, porventura, esse incremento da inteligência artificial, porventura, alguns setores sofrerão grandes consequências. Ok. A questão 9. A leitura comparativa entre a charge de Duque e o texto do Estadão permite afirmar aqui. Galera, teve algum erro aí gráfico no livro de vocês, que basicamente não teve essa charge de Duque para fazer essa comparação, mas não precisa as charges de Duque relacionadas, ela tem várias temáticas, elas criticam várias temáticas, e uma das temáticas das charges de Duque é com referência ao desemprego, tá? Mas o texto é suficiente
pessoal, para vocês responderem as duas questões, porque as respostas estão dentro do texto, é compreensão textual. Olha só, a leitura comparativa, no caso, entre essa charge e o texto do Estadão, permite afirmar que o recrudescimento, professor, o que é recrudescimento? Aumento do desemprego vivido no presente do país é uma realidade que tende a se estender pelos próximos anos. Isso foi dito no texto. Com o incremento da inteligência artificial, nos próximos 15 anos, o número de desempregados vai aumentar. Ok. B. A redução do desemprego é uma realidade remota, ou seja, antiga. Não. A realidade ela é notória, ela é agora, momentânea. C. A piora na economia continuará a tirar com mais vigor postos de trabalho, já que nenhuma projeção prevê crescimento econômico. Não, até disse alguns setores que pode, mesmo com o incremento da inteligência artificial, ter crescimento. Letra D. O cenário desolador do desemprego no Brasil será plenamente revertido em até 15 anos. Não, ele disse que o desemprego pode prolongar nos 15 anos, mas será plenamente revertido. Aqui não diz. Não dá soluções plausíveis para, digamos assim, solucionar essa situação que porventura pode vir a acontecer. Letra E. O desemprego tende-se a manter estável nos próximos anos. Não. Se vai incrementar a inteligência artificial, não pode. Galera, letra A. Olha só. A leitura comparativa, não precisa comparar, é só ler o primeiro texto. O texto aqui, olha aqui, ó a resposta. A inteligência artificial aumentará a desigualdade, ou seja, desemprego, não tem como, tá? Então, e voltando lá para o início do texto, já diz isso. Pode aumentar, olha aqui, ó, minha gente, aqui, ó, pode aumentar o desemprego. Veja aqui comigo, ó, pode aumentar o desemprego no país em quase, por quê? Com o incremento dessa inteligência artificial. Ok, então resposta correta, letra o quê? Letra A. 10ª questão para nós finalizarmos a lista 10. Próxima aula, lista 11. Ok? As informações textuais deixam evidente que, letra A, o melhor cenário para a economia brasileira é o mais agressivo, no qual não haverá impactos negativos. Com redução de postos de trabalho. Vamos lá. Letra B. A inteligência artificial aumentará a desigualdade social, principalmente em um cenário agressivo com projeção otimista de crescimento econômico. Letra C. A pesquisa mostra que o desemprego será o mesmo nos próximos 15 anos. Letra D. A adoção da inteligência artificial na economia poderá trazer desemprego, mas, paradoxalmente, trará crescimento financeiro. Diz que o impacto do desemprego é igual nos 6 segmentos diferentes da economia. Olha só, minha gente. Está lá no texto. A inteligência artificial aumentará a desigualdade o quê? Social. Mas no texto diz, principalmente em um cenário agressivo. Aí vocês voltem lá o texto, que lá diz que cenário agressivo é esse. No texto ele dá 3 cenários. Ele dá, lá no início, nesse panorama, a economia, ela também cresce no cenário intermediário. Aí ele tem um cenário mais agressivo, então ele apresenta aqui alguns cenários. É bom quando vocês forem ao texto observarem isso. Portanto, a resposta da questão 10, as informações textuais deixam evidente que a inteligência artificial vai aumentar contundentemente a desigualdade social. Então, portanto, analise as próximas alternativas, que eu já fiz dessa forma para facilitar a compreensão de vocês. Eu coloquei tipo palavras-chave para vocês identificarem por que não seria determinada letra. Então, galera, nós ficamos por aqui, tá? Nossa próxima aula nós temos